Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir e refletir o pensamento de Gilberto Freire para a história do Brasil. Mas espera aí, qual será a importância de refletir a história do Brasil? Refletir sobre a história do Brasil é importante porque nos ajuda a entender as raízes das desigualdades e das transformações sociais e culturais do país. Essa reflexão desenvolve a identidade nacional, promove um senso de justiça e cidadania e permite aprender com os erros dos passados e contribuir para um futuro mais justo e equitativo. Então vamos lá, agora vamos aprofundar no artigo do Gilberto. Mas quem era Gilberto Freire e o que ele defendia mesmo? Gilberto Freire foi um dos primeiros e mais proeminentes pensadores da sociologia brasileira. Freire tentou compreender as relações sociais dos brasileiros no período colonial de nosso país, procurando estabelecer uma relação de classes entre senhores e escravos para a formação das relações sociais no século XX. Seguindo então o artigo de José Gilberto Scandilci Filho sobre Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, analisa a importância da obra na compreensão da formação da sociedade brasileira e suas relações sociais. Scandilci Filho destaca a forma como Freire aborda a interação entre as elites brancas e a população escravizada, enfatizando a mestiçagem como um elemento central da identidade nacional, e a reflexão sobre esse texto, especialmente à luz do artigo de José Gilberto Scandilci Filho, destaca a complexidade das relações entre as classes sociais e as diversas influências culturais que construíram o Brasil. O escritor cita que, abre aspas, na compreensão da formação da cultura brasileira, Casa Grande e Senzala gira em torno do fenômeno que, mais tarde, seu autor classificaria como transculturação, a disseminação e combinação, quando reunidos no meio, de traços diferentes e que os indivíduos são portadores, fecha aspas. Com isso, podemos observar que Freire apresenta a Casa Grande como símbolo do poder e da elite branca, e a Senzala como representação das classes marginalizadas e da cultura africana. Scandilci Filho ressalta que Freire não apenas descreve essas estruturas, mas também busca entender a dinâmica de convivência entre elas, onde a mestiçagem se torna um elemento central. Esse entrelaçamento de culturas é visto como um fator de singularidade da identidade brasileira. O Scandilci Filho também cita que, em primeiro lugar, a crítica mais frequente e interessante, a de Casa Grande e Senzala, refere-se a uma particularidade histórica, impossibilitando a extensão de sua observação a todo o contexto nacional. Em segundo lugar, uma inegável contribuição de caráter geral para o estudo da antropologia no Brasil, a distinção entre raça e cultura. Ele também critica a idealização que Freire faz dessas relações, sugerindo que a obra pode minimizar a brutalidade da escravidão e suas consequências para a sociedade brasileira. A análise de Scandilci Filho convida a reflexão crítica sobre a maneira de como Freire constrói seu discurso, questionando a forma de como as relações e de poder e as experiências dos grupos marginalizados são representados. Assim, a obra gera uma reflexão sobre como as narrativas históricas podem ser influenciadas por suas interpretações contextuais e pelo viés do autor. Ele argumenta que, enquanto Freire celebra a confluência de culturas, é necessário ter cuidado para não desconsiderar as violências e injustiças que caracterizaram a escravidão. Assim, o artigo contribui para um debate mais amplo sobre a interpretação da história brasileira e a necessidade de uma abordagem que leve em conta múltiplas perspectivas e vozes. Com isso, aprendemos que a Casa Grande e Senzala e a análise de Scandilci Filho nos incentivam a refletir sobre a formação da sociedade brasileira, as complexidades das relações raciais e sociais e a importância de uma abordagem crítica que considera vozes que muitas vezes foram silenciadas na história. Essa reflexão é essencial para compreender os desafios contemporâneos do Brasil. Para finalizar, vocês acham que trazendo o livro Casa Grande e Senzala para a nossa realidade como herança histórica da escravidão ainda influenciam as desigualdades sociais e raciais que vivemos hoje no Brasil? E esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.